Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja amada, receba a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz por estar na presença de Deus? Hoje eu estou extremamente feliz por voltar a esta casa de oração para servir ao altar com muita alegria. É sempre bom estar entre amigos. Deus abençoe o pastor Tiel, a bispa Marta. Já estou ungindo ela, bispa. Também a querida família, Deus abençoe. Estão todos aí. Glória a Deus por cada um. Meus irmãos, a Manu está ali. Ela ama servir a Deus no ministério de dança. E eu vou ter que resolver isso, né? E na Bleia está dando um probleminha. Mas eu vou exportar ela para toda segunda-feira. Aí vai ser uma bênção. Eu e Camila viemos hoje aqui para adorar ao Senhor. Meus irmãos, Deus está interessado em continuar falando. Quem está interessado em continuar ouvindo? Livro do Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Glória. Gênesis capítulo 5, enquanto você está procurando, eu peço oração para a igreja, ainda segue o tratamento, mas estamos nos encaminhando para a resolução, para uma cirurgia, e também estamos no meio desse processo de 2 anos e 6 meses, eu terminei, Ana Paula, 15 novos livros. Tem de 175 páginas, 150, 120, 120 e alguns outros. Então, vai estar disponível aos irmãos, acredito que a partir do mês de abril. 15 novos temas do nosso ministério de livros para enriquecer a sua vida. Capítulo 5, verso 21 ao verso 24. Eu vou pedir a ajuda do telão para que possa ser uma mensagem bem textual. Capítulo 5, verso 21 diz assim: E viveu Enoque 65 anos. Quantos anos? 65. E gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos. Quantos anos? E gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Quantos anos? 365. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E você diz amém? Amém. E tem assente, se assente dando glória a Deus. Meus irmãos, dobre sua atenção, pois eu sei que não é costume da igreja brasileira as ministrações nos livros que compõem genealogia. A verdade e a estrutura, fulano gerou Bertano, o Bertano gerou Ciclano, o Ciclano gerou alguém, o alguém gerou ninguém, o ninguém gerou alguém neto, e assim vai se criando a estrutura de genealogias. Mas a verdade é que toda a escritura é divinamente inspirada. A verdade é que tudo nas escrituras sagradas é uma palavra diretiva ao seu povo. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E a verdade é que todos nós podemos se apropriar de versículos bíblicos, de passagens bíblicas, e podem nortear nossa vida e nos conduzir à vitória. Uma vírgula pode mudar toda
a sua história. Houve um soldado e ao socorrer o seu capitão e acabou morrendo, alguém manda a mensagem para o rei, porque ele foi acusado pela morte do seu superior. E o rei, de maneira urgente e emergente, escreve a sentença: misericórdia não mata. Só que tem um problema. Ele não colocou a vírgula. Então o soldado, e pegou aquela sentença do rei, ficou pensando: misericórdia não mata. Misericórdia, vírgula, não mata. Misericórdia não, vírgula, mata. Uma vírgula muda toda a história. E a verdade, e Deus até pode conceder na nossa história vírgulas para Satanás. Porque Satanás, ele vai interferir na vida de Jó com vírgulas. Mas uma frase, uma história não termina com vírgulas. Porque uma vírgula é uma pausa dentro da frase. O diabo pode até ter vírgulas, mas Deus tem um ponto final para nossas vidas. E a verdade, e Gênesis 5 é uma estrutura maravilhosa. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, você vai ver a narrativa bíblica, este livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança, ou a semelhança de Deus o fez. Verso 2: homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de? No dia em que foram criados. Dobre sua atenção, porque muita gente acha que Adão era o nome do homem, mas na realidade Adão era o nome do casal. O homem e a mulher vai tomar para si o nome Adão e a mulher Eva depois da queda. Antes da queda, Deus o chamava de Adão. Porque a linguagem de Deus para o homem e para a mulher não era individualidade, era coletivo. A verdade e a análise de Deus sobre o homem e a mulher é: vocês são Adão, humanidade. A verdade, e Deus não trabalha na individualidade. Porque quando Deus formou o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, esteja uma diante dele. É interessante, porque o homem estava só. E Deus agora estabelece uma parceira, alguém para estar do lado dele, para que assim ele pudesse exercer o poder da concordância. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: não podemos esquecer o poder da concordância. Porque não pode haver concordância na individualidade. Não pode haver concordância no egoísmo. A verdade, e quando Jesus olha para os seus discípulos, diz: tudo e dois de vós concordares na terra, em meu nome o meu Pai vou-lo concederá. Olha que coisa linda. É o poder da concordância. A igreja não pode perder este poder da concordância, de estar orando, de estar pedindo. Porque a igreja foi estabelecida não para viver na individualidade, mas para viver no coletivo. A verdade, e uma árvore não dá fruto para si mesma, um rio não corre para si mesmo. A igreja foi estabelecida para ser bênção onde ela está plantada. E a verdade, e Gênesis 5, ela é toda a estrutura da genealogia daqueles que temem ao Senhor. E eu preciso declarar, e Enoque tomou uma postura de andar com Deus. Andar com Deus não é faculdade. Andar com Deus não requer diploma. Andar com Deus não requer milhões na conta. Andar com Deus requer disposição. Uma longa jornada começa com um simples passo. E é interessante porque
João Ferreira de Almeida vai dizer: e Deus descia no jardim para passear. É interessante, por Gênesis 3, Deus não descia no jardim para passear. Deus descia no jardim para receber a adoração do homem e ter o relatório de tudo ele havia produzido durante o dia. Quando você lê e Deus passeava no jardim, parece que Deus não tinha nada o que fazer e estava passeando. Mas Deus não estava ali para passear, Deus estava ali para receber a adoração. Deus não está aí passeando em nosso meio, Ele está aí para receber a adoração, por Ele é Senhor sobre todas as coisas. A verdade é que quando homem e mulher pecam no jardim do Éden, Deus estabelece agora 2 querubins e uma espada de fogo. Quantos querubins? E uma espada de... É interessante porque quando você olha e vê, e a espada de fogo está ali, você vê que a espada é justiça e misericórdia. Por esse homem que pecou, comesse do fruto da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. Ele seria como os anjos caídos. Mas Deus coloca uma espada de fogo para proteger o caminho para o homem não ter acesso. E é interessante porque Deus coloca 2 querubins para guardar o caminho. É interessante porque querubins vem da palavra querube, protetor, guardião. Mas esses querubins no Éden, eles não são apenas guardiões, eles são testemunhas eternas. Testemunhas do que o homem pecou, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eles são testemunhas eternas e o caminho está fechado. O acesso a Deus está fechado. É interessante, por esses querubins são testemunhas eternas. Deus levanta Moisés levanta o tabernáculo. Entre o lugar santo e o santo dos santos, dobre sua atenção, o pátio era onde ficava a pia e o sacerdote se banhava, aonde ele sacrificava ao Senhor. E quando ele entrava no lugar santo, e ele poderia ver à sua direita a mesa dos pães, à sua esquerda o candelabro e à frente o altar de incenso. Ele olhava e poderia ver o véu de separação. Este véu separava o lugar santo do santo dos santos. E neste véu, Deus disse para Moisés: desenha no véu 2 querubins. Era para dizer: o caminho ainda está fechado. Quando o sumo sacerdote, não sem sangue, uma vez por ano, entrava no lugar, no santo dos santos, Levítico capítulo 16, a verdade, e Nadab e Abiú, Levítico 10, eles entram na presença de Deus e morrem. Levítico 16, Moisés levanta a voz para dizer: Arão, não entre todo dia no santo dos santos, para que você não morra, para que não aconteça o que aconteceu aos seus filhos. O sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia do sacrifício e no dia do perdão. E quando ele entrava, ele via a arca, e tinha o propiciatório de ouro, e tinha 2 querubins, e era para dizer: o caminho ainda está fechado. Quando o sumo sacerdote se atrevia a olhar para cima, ele via um querubim desenhado com a cor carmesim. Era para dizer: o caminho ainda está fechado. Deus levanta Salomão, Salomão levanta o templo. Entre o pátio e o lugar santo existe o véu que separa o lugar santo do santo dos santos. Deus disse para Salomão, e Salomão desenhou 2 querubins com palmeiras no véu. Era para dizer: o caminho ainda está fechado. Quando o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano, ele via 2 querubins gigantes feitos de madeira de oliveira, revestidos de ouro. Era para dizer: o caminho ainda está fechado. Jesus sobe numa cruz.
e dá o brado dizendo: tetelestas, está consumado, está pago. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu pergunto e você responde: o véu do templo se rasgou? Porque a iniciativa não foi do homem, a iniciativa foi de Deus. Porque homem não conseguiria rasgar aquele véu, precisaria de 2 juntas de bois puxando para a direita e 2 juntas de bois puxando para a esquerda para tentar rasgar o véu. E eu dou glória a Deus. O que tinha desenhado no véu? 2 querubins. O que tinha desenhado no véu? Era para dizer: o caminho não está mais fechado, o caminho agora está aberto. Entra na presença de Deus. Vou dizer de novo: entra na presença de Deus. Nem anjos no céu, nem demônios no inferno, nem homens na terra pode te impedir de você entrar na presença de Deus. Pelo sacrifício de Jesus tem um novo e vivo caminho aberto. Entra na presença. Pegue na mão dessa pessoa, diga para ela: vai ficar de fora ou vai entrar? Oh, glória! Porque nós somos chamados por Deus para vivermos esta restauração. A verdade é a estrutura de Gênesis 5 revela o projeto de Deus de salvação para o homem. Gênesis 5 revela o protótipo do projeto de Deus para a salvação, porque o homem pecou. Se você notar, e eu vou precisar da ajuda do telão, Gênesis capítulo 5, é tudo no capítulo 5. Eu vou dizer os versos e você vai apresentando. A estrutura de Gênesis 5 apresenta 10 nomes. Gênesis capítulo 5, verso 3, vai revelar o primeiro nome, Adão. Gênesis, no seu capítulo 5 e verso 6, eu vou dizer só os versos, você acompanha. Verso 6 vai revelar o nome de Sete. Verso 9 vai revelar o nome de Enos. Verso de número 12 vai revelar o nome de Cainã. Verso de número 15 vai revelar o nome de Maalalel. Versículo 18 vai revelar o nome Jered. 21 em que lemos vai revelar o nome de Enoque. Verso 25 vai revelar o nome de Matusalém. Verso de número 28 vai revelar o nome Lameque. Versículo de número 29 vai revelar a quem Deus chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra e o Senhor amaldiçoou. Dobre sua atenção, porque a estrutura de 10 nomes revela o projeto de Deus para a salvação. Adão significa homem. Sete significa colocado em lugar de, por enquanto Caim matou Abel. A verdade é Adão conhece Eva novamente, ela vai gerar um filho e põe o nome de Sete. Este é colocado em lugar de Abel, pelo qual Caim o matou. Dobre sua atenção, porque Gênesis 4 revela que Caim e Abel chegam diante da presença de Deus. E o interessante é que em todo o texto, Deus não fala nenhuma vez com Abel, mas Deus fala 3 vezes com Caim. Tem gente que não sabe valorizar os privilégios que recebe de Deus. Porque para quem ouve Deus 3 vezes no texto e o Abel não ouviu nenhuma, esta pessoa tem que entender: eu sou privilegiado porque eu ouço a Deus. E a verdade é que não dá para entender a postura de Caim quando olha e vê que Deus recebe o sacrifício do seu irmão. É porque Abel entendeu uma coisa: ele não trouxe só a ovelhinha, ele trouxe a ovelhinha e a gordura dela. Ele colocou um animal sem vida e colocou a gordura sobre o animal.
porque o objetivo de Deus não era carne, o objetivo de Deus era receber o cheiro, o perfume, o cheiro da carne queimada. Tem gente que precisa entender e vencer a síndrome de Caim. Irmão, culto não é sabor. Eu não gostei do culto. Culto não é para você, culto é para Deus. Culto não é sabor, culto é perfume e tem que subir para Deus, oh glória. A verdade é que quando nós olhamos, o Caim era primogênito, tinha o privilégio de Deus. Ele tinha o privilégio na sua família, mas ele não sabe honrar, não sabe ser grato pelos benefícios e privilégios. Então ele mata o Abel. E agora Deus concede Sete no lugar dele. Sete significa colocado em lugar de. Sete teve um filho por nome de Enos. O nome Enos significa fraco, ser humano, mortal, debilitado. É a mesma raiz do hebraico para um dos filhos de Noemi. É Ilion, que significa definhamento. E é o equivalente no grego da palavra que o evangelista Marcos apresenta do homem da mão mirrada. E era para revelar que aquele homem que havia construído a sinagoga teve um probleminha na mão e a sua mão foi mirrando a cada dia. O nome Enos significa fraco, debilitado, cansado, frágil. Mas o interessante é que no verso 9, ele é apresentado como ele e vai invocar o nome do Senhor. Vou dizer de novo. Ele mesmo fraco, cansado, debilitado, ele toma a postura de invocar o nome do Senhor. Olha que interessante, o capítulo 4, verso 26, vai revelar esta verdade. E quando vai revelar essa verdade, e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor, porque não importa se você veio hoje fraco, cansado, debilitado, ou áreas em definhamento na sua vida, se você invocar o nome do Senhor, Ele vai te ouvir e vai te socorrer. O interessante é que Sete teve um filho por nome de Cainã. Verso de número 12. Cainã significa desgraça. Este Cainã teve um filho, verso 15, por nome de Maalalel. Este nome significa Santo Deus. Repita após mim: Santo Deus. Santo Deus. 1, 2, 3. Ele teve um filho por nome de Jered. O interessante é que este Jered, ele nasce, e o seu nome vem de um radical que é descida, desceu. E Jered teve um filho por nome de Enoque, que significa consagrado. O interessante é que Enoque, verso 21, ele teve um filho por nome de Matusalém, verso de número 25. É interessante que quando ele tem esse filho, o nome Matusalém ou Metusalém, dependendo da sua tradução, significa sua morte trará. Ele teve um filho por nome de Lameque, que significa desesperançado. E Lameque teve um filho por nome de Noé, que significa consolo, descanso. É ver o projeto de Deus em Gênesis 5. O homem, Adão, colocado em lugar de Sete. Enos, mortal, fraco, debilitado. Oh, glória, vocês estão aqui ainda? Cainã caiu em desgraça. Maalalel, mas o santo Deus, Jered, descerá. Enoque, consagrado. Matusalém, sua morte trará o quê? Aos desesperançados. Lameque, Noé, esperança.
E eu vim aqui hoje para dizer: nada e ninguém vai impedir. O projeto de Deus está em andamento. Você e a sua casa é alvo de salvação. Levanta a mão direita dando glória, a esquerda junto com a direita dando aleluia. Abra sua boca, porque o projeto de Deus é revelado. O santo Deus descerá, a sua morte trará a quem não tem esperança, trará consolo, trará paz. Creia. A verdade é a estrutura de Gênesis 5 revela o projeto de Deus para a salvação. E é interessante porque a estrutura de Gênesis 5 é: fulano gerou Bertano, Bertano gerou alguém, alguém gerou ninguém. E o interessante é que a estrutura exegética deste texto é: nasceu, cresceu, se multiplicou e morreu. É o ciclo da vida: nascer, crescer, se multiplicar e morrer. Mas no meio de toda essa estrutura aparece a narrativa de Enoque. E o interessante é que Enoque foge desse formato, porque ele não morre. É interessante, porque enquanto João Ferreira de Almeida vai dizer que Deus passeava no jardim, o escritor vai dizer em Gênesis 5 que Enoque andava com Deus. Porque tem gente que acha que estar aí é entretenimento. Estar aí não é entretenimento, é compromisso. Porque quem vem apenas com a ideologia de passear, eu já vou dizer, quem veio passear já passeou. Quem veio rever o amigo já matou saudade. Mas quem veio andar com Deus já pode começar a adorar. Porque o Enoque toma uma postura de andar com Deus. O seu objetivo é: eu vou andar com Deus. E o interessante é que Enoque, verso de número 21, põe para mim no telão. Ele viveu 65 anos. Quantos anos? 65. E gerou a Matusalém, verso 22. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. Quantos anos? O verso 23, e todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. Eu lanço uma pergunta, verso 21, ele viveu 65 anos. Verso 22, ele viveu mais 300 anos e andou com Deus. A questão é que todos os dias da vida dele, 365. Se a gente subdividir em porcentagem 65 anos, ele vive para si. 300 anos ele vive andando com Deus. Então o Enoque, para alcançar o glória, o que ninguém nunca tinha alcançado na sua geração, ele tem que dar mais para Deus e menos para ele. Vai doer. O Enoque vai viver 30% da sua vida para si, mas vai viver 70% da sua vida para Deus. Tem gente que quer ser honrado por Deus, quer alcançar grandes coisas de Deus, mas não quer fazer o sacrifício de dar mais para Deus. E eu preciso declarar Isaías capítulo 6, se quiser pôr no telão. Muita gente diz: Deus não olha para cima porque não tem nada acima dele. É porque não leu Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, ou seu cetro, enchia todo o tempo. Segura, cetro, manto. Sabe quando um rei tinha aquele manto, era como se fosse o véu de uma noiva? Aquilo ali é cetro, aquilo ali é manto. Sabe a nossa maior vergonha nacional do 7-1? Foi trocado umas flâmulas, cetros, e foi trocado contra a Alemanha sem o placar. Porque depois do jogo é colocado e deixado no memorial. Porque um cetro revela vitória ou derrota.
Quanto maior o cetro de um rei, o manto de um rei, mais vitorioso ele era. Perdeu a oportunidade da glória. Isaías está vendo um cetro, o manto de Deus, e desce do céu e vai enchendo todo o tempo. É porque Deus é vencedor e invicto. Ele nunca perdeu uma batalha. Bate a mão no ombro de alguém e diga para ele: Deus nunca perdeu uma batalha e não vai perder a sua. Deus vai entrar na guerra. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O verso 2 vai dizer: os serafins estavam acima dele. E aí? Vai continuar na historinha de Deus não olha para cima porque não tem nada acima dele? Já estamos resolvidos ou está tranquilo? Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Outras asas? Duas cobriam os seus. Duas cobriam os seus. E duas voavam para mim. Obriam os pés para Deus. Obriam o rosto para Deus. Eu tenho 6 asas, mas eu só utilizo 2, porque as outras 4 eu deixo em reverência ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: os anjos de mais alta patente são eles mais próximos do trono. Na hierarquia angelical, os querubins são os anjos de mais alta patente, mas eles estão debaixo do trono. Porque os serafins estão acima do trono. Vou dizer agora, é por eles entenderam o segredo de Enoque. Ou quem sabe foram eles que inspiraram Enoque, e não sei lhe dizer, mas eles tomam a postura de dar mais para Deus e menos para ele. Eu vou duas voar e vou cobrir meus pés, vou cobrir meu rosto, porque eu vou dar mais para Deus. Se você der mais do seu tempo para Deus, levante sua mão, eu vou declarar sobre a sua vida. E nas horas vagas você trabalha, em tempo integral você é instrumento, vaso de Deus, profeta do Senhor, bênção nesta geração. Você vai dar mais para Deus, e Deus vai te dar privilégios e nenhuma outra pessoa tem. Fecha a tua mão e dá o melhor glória a Deus a sua vida. Entenda algo: o Enoque toma a postura de dar mais para Deus e menos para ele. E o interessante é que ele decidiu andar com Deus, e ele andou 300 anos. E o nome do seu filho, Matusalém, já disse e volto a dizer, o seu nome significa a sua morte trará. Ou nas melhores traduções, ele será removido antes que venha as águas. Você é bom de matemática? Põe aí no telão para mim, Gênesis capítulo 5, verso 25, porque agora vem uma questão. E viveu Matusalém 187 anos. Quantos anos? Verso de número 28. E viveu Lameque 182 anos. Verso de número 32. E era Noé da idade de 500 anos. Quantos anos? Noé vai pregar 100 anos, o dilúvio. Então vamos lá, 187 com 182, mais 500, mais 100. Deixa eu já resumir para você. Matusalém viveu 969 anos. O pai dele viveu apenas 365 anos, porque nesta genealogia do capítulo 5, o Enoque foi o que menos viveu. Mas na genealogia, o seu filho foi o que mais viveu. Por que isso? É porque a bênção estava sobre Enoque, passou para a vida do seu filho, perdeu a oportunidade da glória. Eu estou falando que quando você anda com Deus, a bênção está sobre a sua vida, vai alcançar a vida da sua descendência.
Eu vou declarar com mais força. Quando você anda com Deus, o Senhor vai liberando bênçãos e vem sobre a sua vida e passa para a vida da sua família. Eu vou declarar, você não teve filhos para ser terrorista da periferia, para viver no forró bodó do ralabucho, no baile funk, para viver no fluxo. Você não teve filhos para ser troféu na mão de Satanás. Você teve filhos para ser vaso na mão do oleiro, instrumentos que Deus usa na terra. O interessante é que Matusalém viveu 969 anos, 187, 182, mais 500, mais 100, quanto que dá? 969. Deixa eu te falar uma coisa. Por que o Enoque colocou o nome do filho dele Matusalém? Ele será removido antes que venham as águas. Lembra do dilúvio? Eu vou lançar uma pergunta. Quem foi e falou para o Enoque que ia ter um dilúvio? Estou esperando você responder aí, ô Glória, fazer alguma coisa, sei lá. Pegue na mão dessa pessoa do seu lado. Olha na bulia dos olhos dela. Tem que olhar na bulia, senão não vale. Diga para ela, é andando com Deus. E nós descobrimos os segredos do coração de Deus. É andando com Deus e Deus vai te contando os segredos. É andando com Deus e Deus vai ministrando a sua vida. Oh, glória. É andando com Deus. Ei, Abraão, por que você está subindo, sendo e os anjos estão indo para Sodoma e Gomorra e você está na presença de Deus? Eu vou subindo. Por quê? Enquanto eu estou caminhando com Deus, Ele vai me contar segredos e Deus vai dizer, eu não posso ocultar de Abraão. Eu não posso ocultar de Abraão. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E é andando com Deus e Deus vai revelando segredos. É andando com Deus e Deus vai revelando mistérios. Tem pessoas que precisam entender. Está na hora de você começar a andar com Deus em intimidade, porque Ele vai te contar segredos do seu coração. Quem foi e falou para o Enoque que ia ter um dilúvio? O próprio Deus. Sua morte trará, ou ele será removido antes que venham as águas. Enoque, fica tranquilo, anda comigo. Mas Senhor, vai vir um dilúvio. Senhor, meu filho, fica tranquilo, anda comigo, por eu vou preservar o seu filho do mal. E anda comigo e eu cuido da sua família. Anda comigo e eu cuido da sua descendência. Anda comigo e você vai ver a bênção sobre a sua posteridade. Levante a sua mão. Fui moço, hoje sou velho. Em toda a minha vida nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Recebe essa palavra. Quando Deus iria amaldiçoar a primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Mas quando Deus iria abençoar, Ele abençoava até 1000 gerações. Oh, a bênção de Deus será maior na sua vida. Recebe essa palavra. A bênção de Deus será melhor. Faz festa para o teu Deus, porque você hoje decidiu andar com Ele, e a bênção que está sendo liberada vai alcançar a sua família. Se é para aplaudir, vamos aplaudir direito. Vamos lá. Anda com Deus. Anda com Deus. E eu preciso falar. A morte até hoje está procurando o Enoque. Porque Deus para si o tomou. Enoque foi andando. Deus olhou para ele e falou, vamos para um lugar, eu e tu e eu? Para onde, Senhor? Vamos para o céu.
Senhor, não importa o lugar, o importante é estar na sua presença. Vamos. Você está feliz com o Senhor? Oh, e bom que você veio esta noite. Enquanto o povo está pulando carnaval, a gente está andando com Deus, dando glória, recebendo. E hoje Deus vai abrir acesso, recebe essa palavra, para você andar com Deus e poder descobrir segredos. Oh glória, o Senhor na sua caminhada cristã, Ele vai te dar privilégios para você ouvir segredos. Enquanto você falar, muita gente não vai acreditar, mas você vai entender, Deus me contou segredos, vai acontecer. Oh glória, quem pode aplaudir ao Senhor? Anda com Deus. Oh, glória. Da próxima vez nós vamos falar só sobre os 3 filhos de Noé, tá bom? Na próxima. Meus irmãos, eu rogo a oração desta igreja. Estou ainda em tratamento. O tumor precisa desgrudar da cervical, ele está bem enroscado. A cirurgia pode trazer muitos problemas no particular e também no público. Ninguém quer mexer. E o doutor Demiro da Santa Casa, do Santa Marcelina, disse para mim: se você tem alguma religião, agora é a hora. Porque eu, como médico, não tenho o que fazer. Eu falei: fica tranquilo, doutor. Eu vou falar com o meu amigo. Você tem amigo médico? Eu falei: não, médico dos médicos. E eu estou crendo que vou ser conduzido em milagre. Minha médica vai me liberar agora para viajar novamente. Eu estava liberado para ministrar 2 vezes por semana. Agora vai aumentar um pouquinho. Graças a Deus. E eu rogo a sua oração. Por andar com Deus. Alguém diz: pastor Isaac, o senhor está com um tumor no pescoço, perto da garganta, está pressionando a sua carótida, o senhor pode ter lesado, esse tumor está pressionando a sua jugular, você pode ter um ataque cardíaco, esse tumor está se deslocando para a sua garganta, você pode ficar sem voz, esse tumor já entrelaçou a sua cervical, você pode ficar paralítico ou tetraplégico. Eu disse: tá, e aí? O senhor não entende a gravidade do seu problema? Eu falei: eu entendo. Eu entendo a gravidade do meu problema. O problema é que você não entende a natureza da minha fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Levante a sua mão, aproveite esta oportunidade. Abra sua boca, porque Deus está te convidando, doente ou não doente, anda comigo, anda na minha presença. Oh glória, o motivo ou sem motivo, adore ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você orar, esquece de você, lembra de mim. E quando eu orar, vou esquecer de mim para lembrar do Mila, oh glória. Meus irmãos, ali atrás vai ter um livretinho que ninguém tem. Fator Barnabé. Eu vendi os direitos autorais desse livro. Como eu não estou ministrando, estou vendendo alguns direitos autorais. Era para eu lançar 35 livros, né? Mas agora vou lançar 15 com mais 7 publicados, 22. Dá um número bom, né? Vai estar ali. Você não tem, pode passar lá e adquirir. Pastor, eu tenho todos os seus livros. Esse aí você não tem, tá bom? Vai estar ali atrás para que você possa adquirir ao Senhor. Se você puder alcançar a mão de alguém, diga para essa pessoa: anda com Deus e Deus vai te revelar segredos.